Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a essa live de aprofundamento. Bom dia, bom dia. Vamos falar hoje sobre 2 tipos de jejum, como fazer, por que fazer, jejum de 3 dias e o jejum de 21 dias. O Senhor tem me chamado muito para esse tempo de um jejum mais profundo e eu tenho mergulhado mais, sempre jejuei, mas tenho mergulhado mais nessa prática espiritual, nessa disciplina espiritual, até porque o tempo, ele é diferenciado, os tempos são outros e nós precisamos receber mais profundidade da parte do Senhor. O jejum de 21 dias e o de 3 dias, eles têm aplicações diferentes e eles também têm propósitos diferentes. Aí, ó, as saves já começaram a colocar suas tulipas. Bom dia Claudinha, bom dia Alice, bom dia Paulinha, bom dia Lu, bom dia minha filha, tudo bem? Bom dia Fanny, bom dia Camila Save, bom dia Mônica, bom dia Tati, bom dia Claudinha Save, bom dia Fanny Save, bom dia Tequinha Save. Bom dia, queridas. Bom dia, Lena Save. Bom dia, queridas. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Camila Save também. Bom dia, Tuliane Save. Bom dia, queridas. Deus abençoe. Para vocês que não sabem, eu tô aqui falando Save. Você que não sabe o que é Save. Ser Save é ser uma mulher sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. É um acróstico que o Senhor me entregou num tempo de secreto para formar um discipulado de mulheres mais íntimo, né? Um discipulado mais íntimo, mais pertinho, ensinando as mulheres a serem sábias na prática, virtuosas na prática, auxiliadoras e edificadoras na prática. De uma maneira muito simples, profunda, prática, com desafios práticos, com imersões práticas, estudando a palavra, recebendo ministrações. Isso é Save. Se você quer ser Save, é só você clicar no link da bio e assinar. E vamos estar juntos nas lives semanais ao vivo, só com as Saves, né? Muito bem, explicado isso aqui, para quem está perguntando aí o que é Save. Eu quero começar rapidamente com você e explicar por que o Senhor tem me entregado esse tempo de jejum, né? Pega aqui pra mim, por favor. Esse tempo de jejum, porque o Senhor, há muitos anos, e eu já fui muito criticada por isso, eu vou dizer logo pra você aqui que quando você quer se aprofundar no mundo espiritual, você vai receber críticas, não tem jeito. Eu fui muito duramente criticada porque você faz muito jejum, você faz muito tempo de jejum, você faz muito jejum. E, porque isso também pode ser uma forma de você se punir. As pessoas, a psicologia, né? Hoje ela vem assim, como embasamento para você abrir mão das disciplinas espirituais de uma forma muito astuta do inimigo. E eu até vi um vídeo de um homem falando assim, hoje você não precisa mais tirar um tempo, se retirar para orar, porque isso é religiosidade, você pode passar o dia inteiro orando, né? E você pode passar o dia inteiro com o Senhor. Eu falei, é verdade, é muito verdade isso. Porém, quando você se retira para orar, você está dizendo que o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. E outra coisa, Jesus se retirava para orar. Então eu não sou melhor que Jesus. Eu não sou mais espiritual que Jesus. Eu não tenho mais foco que Jesus. Por quê? Quando eu estou o dia inteiro falando com o Senhor durante estou fazendo as minhas coisas, eu estou colocando o Senhor também
em pé de igualdade com todas as minhas outras atividades. É como se ele fosse um amiguinho que está aqui comigo, fazendo as coisas e ele está aqui comigo. Então ele vem me acompanhando na minha rotina. Eu não dou a primazia, né? Em todas essas coisas. Eu não dou a primazia ao Senhor. Então, quando eu me retiro para um tempo de oração, eu me retiro para um tempo de foco. E o jejum é a mesma coisa. Um jejum sem parar para orar, sem parar para ministrar ao Senhor, sem parar para receber orientações do Senhor, na maioria das vezes é um jejum, você pode chamar ele de disciplina, você pode chamar até mesmo de um foco de domínio do seu próprio corpo, porém o jejum espiritual ele leva você a períodos de consagração, períodos de direcionamento de foco, períodos de se retirar para realmente receber revelações da parte do Senhor. Bom, eu vou abrir muito a Bíblia com você hoje, como sempre, na verdade. Mas hoje eu quero falar muito desse tempo. Por que o Senhor tem me levado nesse tempo? Eu não sei se você está nesse tempo, mas normalmente as pessoas que o Senhor conecta comigo estão sendo chamados no mesmo tempo que eu. E o jejum, na verdade, ele é um chamado de Deus. Você começa a sentir, vamos lá, a sua vida. Que você precisa mais do Senhor, você tem mais sede do Senhor, você percebe que realmente você precisa de mais direções claras da parte do Senhor, a revelação que você está tendo da palavra de Deus, você não está satisfeita com isso, você percebe que tem mais, você quer se aprofundar, você percebe que o seu corpo, né, ele está mais facilmente distraível pelas coisas do mundo, atraído pelas coisas do mundo, atraído pelas coisas do Senhor, né? E não atraído pelas coisas do Senhor, então você começa a entrar num desespero santo. Normalmente, eu entro nesse desespero quando eu preciso ser resgatada pelo Senhor, da minha rotina, da minha falta de foco com Deus, de ter revelações mais profundas. Aí a gente vai ver a aplicação do jejum de 3 dias, que é diferente do jejum de 21 dias. O que é o jejum de 3 dias? O que é o jejum de 21 dias? Logo para matar, assim, logo de início eu já faço um de 24, e aí eu tenho ensinado as mulheres a fazer o jejum progressivo, ou seja, para acostumar aquelas mulheres que não estão acostumadas, né, a jejuar, a entrar em jejuns mais profundos. Então, o jejum progressivo foi um jejum que eu criei para mim, e um jejum que eu criei para retornar e para me dedicar à profundidade. Quando eu comecei a jejuar, assim que... Eu sempre jejuei. Há mais de 35 anos de caminhada cristã eu jejuo. E quando eu comecei a querer fazer jejuns mais profundos, eu comecei a ficar muito frustrada. Muito frustrada. Por quê? Porque eu comecei a esquecer que estava de jejum e comer. Eu comecei a não aguentar fazer o jejum que eu estava me propondo a fazer. Né? Eu ficava passando muito mal, com muita dor de cabeça. Por quê? Porque eu sempre bebi muito café. Na época que eu comecei a fazer o jejum, eu ainda comia açúcar, eu comia farinhas, né, glúten, essas coisas. Então, quando eu tirava, eu estava naquela rotina, e quando eu tirava as coisas, amanhã eu vou fazer um jejum. Então, eu começava, né, jantava, e de manhã acordava e não fazia, não comia nada, não fazia o café da manhã e não comia no almoço. Aí, quando chegava ali 2 horas da tarde, eu já estava, assim, tendo vertigens, desmaiando, suando frio, né, quem já passou por isso aí? E eu comecei a falar assim, eu acho que o jejum não é pra mim. E aí o diabo, ele começou a influenciar minha cabeça, né? Começou a dizer, não, o jejum não é pra você não precisa fazer isso é sacrifício de tolo. Pra que isso? Você pode orar, Deus vai te ouvir, você não precisa pagar uma penitência, isso é uma penitência. E eu comecei a ficar assim, porque eu era muito católica, né? Antes de me converter ao Senhor Jesus verdadeiramente. Eu era muito católica, assim, no sentido mesmo de práticas religiosas
de terço, práticas religiosas de novena, e adorava imagens, enfim, essas coisas, né? Dessas práticas, né? Dessa parte dessas práticas. E a minha família toda era muito católica e eu comecei a ficar com aquela confusão mental. E eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me explica. Eu era muito jovem, né? Eu era adolescente nessa época. E aí depois eu fui começando a ter entendimentos, e aí veio essa questão para mim do jejum progressivo, de eu começar a jejuar por horas e começar a jejuar algumas coisas, fazer jejuns parciais. Existem vários tipos de jejuns, e dentro da comunidade Save, se você é Save, você já viu, tem uma jornada chamada Vida Espiritual Profunda, Vida Devocional Profunda, onde eu faço um desafio de 7 dias, fazendo devocional todo dia, com as mulheres explicando cada passo a passo do devocional e como fazer um devocional profundo, que consiga ter revelação, ter práticas, fazer jejum. E ali eu falo sobre vários tipos de jejum, e um deles é o jejum progressivo, que eu estou abrindo agora até aqui para a internet para fazer. Já fizemos 2 jejuns progressivos, eu fiz dentro da comunidade Save e anunciei que a gente faz, né? Era um segredo meu, e aí eu anunciei aqui na internet. E esse jejum progressivo, ele vai me dando a robustez espiritual e física para que eu possa aprender a jejuar de maneiras mais profundas. Então você começa jejuando horas, começa jejuando de algumas coisas, depois vai acrescentando isso aí na sua rotina. E tem um período de detox. Quando eu vou fazer um jejum mais profundo, eu faço um detox antes, né? A Camila falando aqui: nosso jejum foi a melhor coisa que já fiz. É verdade, lá na comunidade, né? Foi incrível mesmo, muita revelação. E aí o que acontece? Preste atenção. Se você tá muito distraída, não consegue focar em coisas espirituais, vai orar, fica dispersa, lê a palavra, não vê nada mais do que letras, não consegue tirar uma chave de revelação de um versículo para sua vida, um apontamento claro do Senhor para sua vida. Você está em situações de emergências, você precisa de respostas do Senhor e não está conseguindo encontrar. Você precisa de livramento e não precisa encontrar. E não consegue encontrar. Você precisa de ter as escamas dos seus olhos retiradas para visualizar o mundo espiritual, e você não consegue fazer isso. Você precisa jejuar. Porque o jejum, ele traz poder espiritual, ele traz revelação, ele traz respostas de Deus. Você vai ver como isso não é uma barganha, não é uma penitência, não é que você tem que pagar um pedágio na carne para que você possa receber algo no espírito. Não é nada disso. Porém, você vai ver que o jejum, ele traz respostas da parte de Deus, e eu vou te provar isso na palavra. Amém? Então eu quero orar com você, porque primeiro eu vou falar, na verdade, sobre o jejum, que o jejum é um chamado. Jejum é um chamado. Se você tem passado por lutas, se você tem sentido necessidades, se você tem avaliado a sua vida espiritual e você tem percebido algumas carências, algumas ausências, uma vida espiritual inépcia, ineficaz, superficial, inerte, adormecida, em coma muitas vezes, frieza espiritual querendo tomar o teu coração, angústias querendo tomar a tua alma, distrações, mas se você está sentindo o mais chamado da carne para te pegar, tentações tomando o teu coração, confusões mentais, você precisa jejuar. Falta de foco na oração, falta de foco na palavra, inconstância na palavra, inconstância na oração, desânimo, tristeza, ansiedades, você precisa jejuar. E eu vou explicar para você que toda essa questão de desmaiar, toda essa questão de jejum não é para mim, toda vez que eu faço jejum eu fico doente, eu vou contar para você daqui para frente os segredos do que eu faço para eu me manter firme no jejum e não quebrar o jejum.
as guerras durante o jejum e como vencer essas guerras. E outra, você precisa de um avivamento pessoal. Se você apresentou todos esses sintomas aí que eu falei, você precisa de um avivamento pessoal. Nós estamos num tempo que o Senhor, Ele quer levantar uma geração para o avivamento. E o Senhor tem falado comigo assim. Deixa eu falar para você. O Senhor tem me chamado e o Senhor tem falado comigo assim. Eu quero dar início a um avivamento pessoal. Eu estou levantando pessoas específicas. As pessoas específicas, elas vão se sentir conectadas a outras pessoas que também estão recebendo esse chamado. Ou seja, eu estou recebendo esse chamado cada dia, mais profundo. Se você está aqui nessa live, é porque você também está tendo esse chamado. Você não está aqui à toa. Uma live sobre jejum não é uma live que atrai muitas pessoas. Atrai aqueles que querem profundidade com Deus, querem revelação de Deus, querem caminhar em outro nível de unção. Outro nível de unção. O Senhor está dizendo para mim nesse tempo, né, que é um movimento diferente. Eu anotei tudo aqui ontem enquanto eu estava com o Senhor, porque para eu não esquecer. O Senhor falou assim, o movimento que eu tenho com você na internet é diferenciado. Vai atrair essas pessoas, né? Além de estratégia, além de carisma. Tem a ver com obediência, tem a ver com a tua submissão, tem a ver com a tua disposição, tem a ver com a tua humilhação debaixo da minha mão, com a unção que eu derramo sobre você, com a consciência que você tem que sem mim nada você pode fazer. Isso era o Senhor falando comigo no meu secreto ontem. Você não é mais do mesmo. Você é guiada não é guiada pela estratégia humana. Não é guiada pela estratégia humana. Você é guiada pelo sobrenatural, porque o Espírito sabe primeiro, antes da mente saber. Meu Deus, quando o Senhor falou isso comigo ontem, porque eu estava assim muito imersa, né? Eu passei na verdade o dia inteiro imersa na palavra do Senhor. Eu fui para academia, eu fiz as coisas e eu estava o tempo inteiro escutando louvor, eu estava o tempo inteiro escutando a palavra de Deus, eu estava o tempo inteiro orando, né? E eu estava nas minhas atividades, eu estava o tempo inteiro, o Senhor fala comigo, Senhor, o que o Senhor está me atraindo? Senhor, por que o Senhor está me atraindo desse modo a fazer jejuns mais profundos? Por que o Senhor está me atraindo? E o Senhor começou a falar isso comigo. O que eu tenho com você é diferente, o que eu tenho com você é diferenciado. As mulheres que eu estou trazendo para perto de você, conectando com você, também são diferentes, também são diferenciadas. São mulheres que muitas vezes elas não estão tendo êxito na sua vida espiritual, não estão tendo revelação, não estão tendo revelação na palavra e revelação na oração, dons espirituais derramados, elas não estão tendo. Tudo isso eu tenho para elas, mas elas não estão tendo porque a carne delas não deixa. A carne delas não deixa, a carne delas está inflamada, a carne delas está dominando, a carne delas está adoecida, a carne delas está ávida, com cada vez mais fome, porque tudo aquilo que você alimenta, você vai dilatando. Você já viu que conforme você vai comendo uma quantidade específica de comida, o teu estômago ele vai se acostumando com aquela quantidade? E aí você vai comendo cada vez mais para saciar aquela necessidade, o teu estômago ele vai dilatando. Você já percebeu isso? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. E eu oro para que o Senhor te dê entendimento nesse tempo. Entendimento nesse tempo, amém? Que o Senhor fale ao teu coração agora. Espírito Santo revela, Espírito Santo traz graça, Senhor Deus, a cada uma dessas mulheres, desses homens também que estão entrando aqui, desses filhos e filhas de Deus, Pai, que estão aqui, Senhor Deus, recebendo dessa conexão, recebendo dessa palavra. Senhor Deus, revela o teu coração, revela o teu propósito, revela o teu plano para esse tempo, o teu propósito para esse tempo, no nome de Jesus, a partir dessa ministração, em nome de Jesus, amém. Eu sei que você vai receber orientações profundas da parte do Senhor para esse tempo, amém? O Senhor não te conectou nessa live à toa. Então, o Senhor falou assim, o movimento que eu tenho com você é diferente. E todo mundo que eu conecto com você, eu tenho o mesmo chamado. Então, se você está aqui, você tem o mesmo chamado. Então, tem a ver com eliminar as distrações. Eliminar aquilo que a carne tem governado sobre o Espírito. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Depois nós vamos para Romanos 12.
1 e 2. Você conhece bem essa passagem, mas na aplicação você vai ver que é muito melhor quando você começa a ler e ter revelação da parte de Deus. Versículo 26, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 9, 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo dizendo: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Então, muitas mulheres estão correndo como se estivesse sem alvo, sem metas, correndo como se estivesse dando socos no ar, ou seja, gastando a sua energia naquilo que não produz nada. E aí o apóstolo Paulo dá aqui o caminho para que você possa ser eficaz no mundo espiritual. Para que você não seja reprovada naquilo que Deus tem te entregado como propósito. Olha aqui, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, o Senhor está falando aqui de poder espiritual, de aprovação naquilo que Deus te entrega para fazer. Você é aprovada naquilo que Deus te entregou como seu chamado, como a sua missão, como o seu propósito? Você está sendo aprovada nisso? Bem, há sinais incríveis de esfriamento espiritual, esgotamento espiritual, distanciamento espiritual, preguiça espiritual nesse tempo. O diabo ele tem investido muito nas distrações. 1 aos Coríntios 9, 26 e 27. Então o apóstolo Paulo ele foi comissionado a pregar aos gentios, você percebe? E aí ele fala assim: eu não corro como quem corre sem alvo e nem fico dando socos no ar. Eu aprendi a ter foco. Eu aprendi a mirar naquilo que Deus me deu. E para isso, para que eu pregue e não seja depois reprovado por desperdiçar minha energia esmurrando no ar, distraído, para que depois eu não seja reprovado correndo por aí como sem alvo, sendo distraído por uma coisa por outra, olhando para uma coisa, olhando para outra, achando que eu tenho que fazer tudo, vendo as necessidades de tudo, né? É preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. Nós mulheres somos muito assim, é preciso correr aqui, é preciso fazer ali, é preciso fazer... E peraí, dando socos no ar, correndo como quem não tem alvo. Peraí, é para eu fazer? Não. Para que eu não seja reprovada naquilo que Deus me mandou fazer, para que eu não esteja imersa do que Deus não me mandou fazer e sendo negligente com aquilo que Deus me mandou fazer, para eu não ser reprovada, deixa eu te dizer o meu segredo, o apóstolo Paulo contou para nós. Eu esmurro o meu corpo. Eu submeto minha carne. Eu esmurro o meu corpo e faço dele escravo. E só existe uma maneira de você esmurrar o corpo, é jejuando. 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 E jejum bíblico que esmurra o corpo é jejum de comida. Lá na comunidade, naquela jornada que eu já coloquei aqui, falei para vocês no início, eu já falei sobre vida devocional profunda, estilo de vida corandel, falei tudo isso aqui e digo para vocês, existe jejum de domínios e disciplinas, que é um jejum também que o Senhor ministrou no meu coração e eu faço. E faço com as discípulas, faço com as mulheres mais próximas, jejum de domínios e disciplinas, jejum parcial, jejum total, jejum de líquidos. Então tem vários tipos de jejum que eu faço como um domínio, como uma dominação, jejum detox, faço vários tipos de jejum para que eu possa estar não somente esmurrando o meu corpo, mas possa estar dominando e governando conscientemente o meu corpo. E o jejum, na verdade, o jejum de alimento é o que esmurra o corpo mesmo. Ele também está muito envolvido com o sacrifício que você derrama diante do Senhor. Romanos 12, 1 e 2 diz assim para nós. Quando nós começamos a nos aprofundar no estudo da palavra, no entendimento da palavra, sabe o que acontece?
você começa a perceber que você aprendeu tudo errado até aqui. Você começa a dizer assim, meu Deus, eu não sabia que era dessa forma. A palavra, ela salta aos nossos olhos de uma maneira tão clara. Romanos 12, 1 e 2 fala assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Como é que você vai entregar ao Senhor um sacrifício vivo? Se o sacrifício, na verdade, é quando você deposita algo no altar que precisa morrer. Senão, não é sacrifício. Não é verdade? Senão, não é sacrifício. Quando o Senhor falava assim, traga aqui no altar um cordeiro, ele será imolado, ou seja, ele vai ser sacrificado, ele vai morrer, não é? Ele vai morrer. Como você derrama ao Senhor um sacrifício vivo? Matando a sua carne. Esse é o sacrifício vivo. E quando você sacrifica estando vivo, você está matando o seu desejo. Você está matando o domínio da carne para você. Agora, jejum é um chamado. Por isso que eu disse aqui no início. Você está sendo chamada para um tempo diferenciado de derramamento de unção, de derramamento de revelação, de poder espiritual. Deus está nos levando a jejuar mais profundo. Nosso coração precisa ser quebrado para orar. Nosso coração precisa ser quebrado para no jejum, nosso coração é quebrado. Quer ver, olha, 1 Coríntios 10, 7, eu vou provar para você que o jejum ele quebranta o coração. A primeira coisa que o jejum faz é fazer você dominar os seus apetites, seus desejos e quebrar algumas coisas dentro do seu coração que você não sabia que precisavam ser quebradas. Quer ver, olha, 1 Coríntios 10, 7. Vai dizer assim para nós, olha. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Está falando de Israel, né? Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não sejam idólatras. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra, ou ao entretenimento, ou à imoralidade, ou às distrações que alimentam a carne, ou se entregarem a satisfazer os desejos de cobiça da carne. Então, o jejum, quando você alimenta a carne com idolatria e com comida, quando você fortalece a carne com comida, porque comer não é só comer. Comer tem toda uma representatividade do vício do que você come, que horas você come, quando você come e o que você come e o que você alimenta. Eu vou dar um exemplo para vocês que o Senhor me revelou nesse último jejum que eu fiz na semana, tem umas 3 semanas. Eu tenho falado assim, às vezes eu tenho umas tiradas do Espírito que eu mesma nem sei que são tiradas do Espírito, só depois o Senhor fala, eu tô falando com você nisso e nisso. Né? Para mim eu acho que é natural, porque o sobrenatural ele é mais natural do que nós imaginamos. E eu tava chateada com uma questão, me deu uma vontade de comer um doce. Olha, eu nem sou de comer doce. Me deu vontade de comer chocolate. Eu gosto muito de chocolate. Chocolate meio amargo, chocolate amargo, 70% para cima eu amo. E aí me deu vontade de comer um chocolate 70%. E aí eu falei assim, eu vou comer um chocolate, eu tô tão triste. Aí o mundo, a propaganda traz o que pra gente? A mulher quando tá na TPM, dá um chocolate pra ela. Aí você cai nessa falácia de Satanás. Porque é comprovado cientificamente, pesquisas dizem, tá bom, pesquisas dizem. O diabo também diz muita coisa através das pesquisas para te convencer a fazer o que ele quer através da colocação, talvez, de uma suposta autoridade por causa de pesquisas.
E tem quais pesquisas? Foram quais pesquisas? Existe sim a pesquisa que o cacau ele é muito bom e tal. E ok, é mesmo. Mas a questão não é essa. A questão é o engano que entra na mente. Que toda vez que você ficar triste, você vai lá comer o chocolate ao invés de dobrar o joelho para orar. Toda vez que você precisa de um momentinho de felicidade, de uma dopamina suja, de uma dopamina falsa, você, ao invés de dobrar o joelho para se satisfazer na palavra de Deus, para se satisfazer e se alimentar na palavra de Deus, para se satisfazer e se alimentar na presença de Deus em oração, você vai lá rolar tela, você vai lá comer. E aí, deixa eu contar a experiência para vocês. Eu comecei a querer comer doce e na hora, eu falei assim, não. Eu estou entrando em momentos de jejuns mais profundos. O Senhor tem me chamado para isso, porque o Senhor quer me revelar coisas mais profundas, direções mais específicas, mais profundas. Então, peraí. Eu não vou gratificar essa emoção negativa, desequilibrada, entristecida, com um doce, porque senão o meu cérebro ele vai entender que é bom ficar nesse estado, eu recebo uma recompensa ficar nesse estado. E a tendência da minha carne vai ser sempre buscar lugares onde eu possa sentir novamente essa tristeza, eu me entregar a essa tristeza para que logo após eu venha a me satisfazer com um pedacinho do chocolate. Porque é assim que o cérebro age. Ele faz uma trilha mental na sua cabeça, no seu cérebro, na sua mente, na sua psique. Ele faz uma trilha mental no seu mapa neural, nos seus neurônios, no seu cérebro, te conduzindo a um estado aonde você começa a se entregar a hábitos. E aí você tem sentimentos, você começa a ter práticas em relação a esses sentimentos, e isso vai fixando um modus operandi que determina o seu modus vivendi. O modo de operar, ele vai fixando o modo de você viver. E eu falei, não vou gratificar esse momento de angústia, de tristeza, de dor com chocolate. Eu vou colocar isso em oração. Mas eu vou te dizer, eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso antes. E eu comecei a perceber que cada vez que eu me sentia assim, mais chocolate eu queria comer. E eu falei, não. Nós precisamos ser perceptíveis, nós precisamos ter inteligência emocional e inteligência espiritual. E aí, quando eu comecei a não gratificar e tirar momentos mais profundos de oração sobre aquelas questões, olha que milagre que aconteceu. Eu comecei a não ficar mais triste, eu comecei a não ter mais aqueles momentos. Eu comecei a ter mais momentos de fé, mais momentos de alegria, mais momentos de discernimento, mais momentos de força. O apóstolo Paulo, ele foi muito certeiro. Eu esmorro o meu corpo. É um sacrifício vivo. Você entende isso? Então, o jejum, ele quebra as idolatrias do nosso coração. Ao invés de você correr para o WhatsApp para falar com alguém, numa dependência emocional, você corre para o altar. Ao invés de você comer alguma coisa, criando uma dependência emocional de algum certo tipo de comida para satisfazer rápido o açúcar, por exemplo. Tem gente que é a bebida, tem gente que é o açúcar, tem gente que é a massa, que a massa dá aquela letargia depois, aí você fica meio mole, meio lerdo, dá uma sensação, suposta sensação de leveza, de descanso, mas na verdade é somente colocando o teu corpo num estado de preguiça, porque exige do corpo ali um trabalho, né? Então a comida e o entretenimento são ídolos. 1 Coríntios 10, 7. Então a carne ela tem que morrer, ela tem que ser escravizada. Você precisa ter a motivação certa para fazer o jejum. O que você espera do jejum? E agora eu quero trazer para você aqui os dois tipos de jejum que eu falei, de 3 dias e o de 21 dias. Eu já fiz desses dois muitas vezes e vou dizer para você que é comprovado biblicamente e comprovado na minha própria vida. E vou dizer para você, por exemplo, o jejum, cada jejum desata algo no mundo espiritual para você. Jejum de 3 dias. Abre aí a tua Bíblia em Esther capítulo 4,
depois em Atos capítulo 9. E vou te dar 2 exemplos de jejuns de 3 dias. Esther, ele é muito conhecido, né? Você já sabe que Esther jejuou 3 dias. E você sabe por que Esther jejuou 3 dias. Ela estava numa situação emergencial que precisava de uma resposta emergencial e uma resposta de livramento, de socorro da parte de Deus. Ela também estava diante de uma situação ruim diante do rei, quando ela não foi chamada diante do rei por 30 dias, então parece que o rei se esqueceu dela. Tem algumas mulheres aqui que estão passando por esse momento, que parece que o rei esqueceu delas, né? Então, ela foi ali orientada por Mardoqueu a tomar uma atitude. E olha o que ela fez. Esther, capítulo 4, versículo 15. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, porque tinha uma ameaça de morte sobre o povo de Israel. E Mardoqueu falou, não fica você pensando que você está aí no palácio, que você também não vai perecer, não, que você não vai sofrer, não. Porque se você não se levantar, socorro e livramento o Senhor vai mandar de outro lugar, mas você vai perecer. Então, olha o que Esther fala. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui, Esther está dizendo, não comerei e não beberei, e nem todos comerão, nem todos beberão. Faremos um jejum corporativo de 3 dias total. Esse jejum de 3 dias é o jejum total. Você pode fazer esse jejum por 24 horas, por 48 horas, por 3 dias. Aqui são 3 dias. Mas eu peguei o de 3 dias porque ele se repete no Novo Testamento, eu vou te mostrar. O jejum de 3 dias de Esther, ele é para quê? Ele abre os olhos do rei para ela. E ele ativa o favor do rei para Esther. O jejum de 3 dias, ele vem como uma resposta rápida para milagres urgentes que você precisa, socorro urgente que você precisa, resolver crises em um tempo que você necessita muito de uma resposta breve da parte do Senhor, de um livramento, de uma resposta. Você bater insistentemente na porta por 3 dias até abrir. Não é só jejuar, é orar também, é óbvio. É buscar uma estratégia. Durante esses 3 dias, Deus deu uma estratégia para Esther, senão ela não teria ido diante do rei. E esse jejum de 3 dias abriu, né, uma fenda no céu de favor para Esther. Tanto de estratégia, que ela faz 2 banquetes e com o inimigo ali à sua mesa, e o Senhor favorece Esther, trazendo juízo, trazendo livramento, trazendo uma resposta de livramento de morte. Então, o jejum de 3 dias total é um jejum que traz, em primeira instância, eu vou te dar a segunda aplicação, em primeira instância, respostas para resolução de crises, para milagres urgentes, para liberar o favor do rei sobre a sua vida, para ter um cetro estendido do rei em teu favor. Aí é que eu vou abrir um parêntese com você. Eu não faço jejum total sem água. A época de Esther era outra época, era outro tipo de poluição, não tinha a poluição que a gente tem, não tinha a transmutação de alimentos que nós temos hoje, então não tinha o nível de estresse diariamente que nós temos hoje, não tinha o tipo de estimulação cerebral, visual que nós temos hoje. Então o nosso corpo é 70% água, então o nosso corpo ele fica muito sujo, contaminado, com uma série de impurezas do metabolismo, nos quais nós precisamos de água, e água de origem boa. Então, você vai perceber que esse jejum de 3 dias, eu não faço tirando água, eu deixo a água, tá? Eu deixo a água. Eu tenho umas estratégiazinhas que eu faço, porque são necessários, né? Água com sal,
para não tirar ali, para você não descer muito a pressão. Então, são estratégias que dá sim para o seu corpo viver tranquilamente com esse jejum de 3 dias, né, tirando a comida totalmente. Então, o jejum de 3 dias eu faço com água, eu permaneço com água, eu faço total de alimentos. O segundo jejum de 3 dias que eu vejo está em Atos capítulo 9. Abre lá a sua Bíblia, em Atos capítulo 9. Nós vamos ler aqui para você poder entender. Vamos lá na palavra de Deus. Se você não for na palavra, você não vai entender. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículos do 15 em diante, né? Atos capítulo 9, versículo 9. Por 3 dias estive cego. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Apóstolo Paulo, que aqui ainda era Saulo. Depois que ele teve a visão de Jesus, ele caiu em terra e ele, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Então, 3 dias ele ficou cego, não comeu e não bebeu. Ele ficou cego e, eu não vou comer, não vou beber. Deixa eu entender tudo isso que está acontecendo aqui, né? E aí, diz assim, a partir do versículo 10, para você entender o contexto. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Perceba, depois que Saulo jejuou, ele recebeu a oração de Ananias, ele não somente recebeu cura, ele recebeu salvação e ele também recebeu revelação. Então, o jejum de 3 dias, ele abre a visão espiritual. Escamas caem dos seus olhos quando você jejua 3 dias. Ele também é um jejum para libertar pessoas que você ama da cegueira espiritual. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o espírito desse mundo, o espírito desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando você jejua 3 dias, além de uma cegueira para as coisas espirituais de revelação a partir de Jesus, você também liberta as pessoas das cegueiras espirituais delas, em intercessão. Então, a incredulidade, ela traz para você uma falácia de que você não precisa colocar o teu corpo submisso a essa questão. E é incrível, minhas amadas, quando o Senhor, ele traz para nós todo esse entendimento do que é a verdade que liberta acerca do jejum. Então, o jejum, ele traz uma abertura espiritual. Uma abertura espiritual acerca do que você precisa entender. Abre a visão, escamas caindo dos seus olhos.
E aí, como Paulo, que aqui era Saulo, era chamado a pregar, era chamado para ser um vaso escolhido, né, para o Senhor, o próprio Deus diz isso para Ananias, o que acaba acontecendo? Ele tem que o próprio posicionamento dele é de revelação. Então, se você deseja revelação da parte de Deus para a sua vida, abrir a sua visão espiritual sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, sobre aquilo que Deus quer para você nesse tempo, você precisa jejuar. E aí eu quero passar para você agora para o jejum de 21 dias, que é o jejum parcial com água e legumes, que é o jejum de Daniel, difundido aí mais comumente como o jejum de Daniel. Vamos lá, jejum de Daniel, quero te dar um panorama, não vou me aprofundar na leitura por causa do horário. Você tem lá o capítulo 9 de Daniel e o capítulo 10 de Daniel. No capítulo 9 de Daniel, no versículo 2, vai dizer que Daniel recebeu a visão das 70, ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias a visão das 70 semanas, que Israel ficaria cativo durante 70 semanas, mas ele não tinha recebido a revelação do que significava aquela palavra, ou seja, ele não tinha recebido entendimento, ele não tinha conseguido compreender, ele não tinha conseguido entender. Essa é a questão. Ele não tinha conseguido compreender essas coisas, entende? Ele não tinha conseguido visualizar isso. Então, o que acabou acontecendo? Aqui, ele teve a visão dos 70 anos, mas ele não teve a revelação da palavra, nem o entendimento. Estava escondido ainda para ele essas questões. Só que ele vem aqui no capítulo 9 e jejua 21 dias. Olha aqui, vamos lá. Para Daniel, para você conseguir entender. Deixa eu ler aqui sim a passagem. Daniel capítulo 9, versículo 2. Acompanha comigo, eu vou lendo estendidamente, você vai acompanhando comigo. No primeiro ano do seu reinado, ou seja, no reinado de Dario, filho de Xerxes, rei da Babilônia, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Isaías, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, né? A visão ali dos 70 anos de escravidão na Babilônia, do exílio. Versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Aí ele orou ao Senhor, tem a oração de Daniel, e aí vai dizer que depois de 21 dias, né, veio uma resposta da parte do Senhor para ele e tal. Ok. Capítulo 10. Olha só que coisa incrível. Aqui no versículo 21, que é a passagem que diz que ele veio, enquanto eu ainda estava orando, em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente onde estava, a hora do sacrifício, e ele instruiu-me dizendo: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento, assim como você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado, por isso preste atenção na visão das 70 semanas, tudo isso. Então, olha só. Daniel ficou orando, jejuando por 21 dias. E como é que era esse jejum? Olha aqui, versículo 2 do capítulo 10. Só você seguir aí o capítulo. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, 3 semanas suplicando, 3 semanas jejuando. 3 semanas são 21 dias. Não comi nada saboroso. Carne e vinho não provei. E não usei nenhuma essência aromática até passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era de berilo, seu rosto como relâmpago.
os olhos como tochas de chama aceso, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como voz de uma multidão de muitas águas. Voz de uma multidão. Quem é este que apareceu para Daniel? Aqui nós temos uma teofania que apresenta Jesus. Você vai ver que toda essa descrição aqui você vê lá em Apocalipse, capítulo 1. Você vê lá em Apocalipse que Jesus se apresenta. Seus pés como de latão reluzente, seus olhos como chama de fogo, voz como som como de uma multidão, aí lá de muitas águas. O jejum de 21 dias é um jejum que traz para você discernimento da voz de Deus. Por quê? Porque é um jejum que você não passa fome. É um jejum que você passa vontade. É um jejum onde você crucifica desejos. É um jejum onde você só come o que é preciso e não o que você gosta ou que você é viciada. Cai para trás aí com essa revelação. É a visão que você não passa fome. Você passa vontade. Você sacrifica. O sacrifício vivo é o sacrifício da sua própria alma, do seu próprio desejo, dos seus pensamentos, do que você acha, do que você sente, do que você deseja, do que você cobiça, dos teus vícios. A palavra do Senhor diz aqui em Daniel capítulo 3, no versículo 3, não comi nada saboroso. É você parar de comer tudo que você gosta. Ah, eu amo chocolate, não vai comer chocolate. Eu amo carne, não vai comer carne. Ah, eu amo peixe, não vai comer peixe. Eu amo frango, não vai comer frango. Eu amo macarrão, não vai comer macarrão. Ah, eu amo açúcar, não bebo nada sem açúcar. Eu gosto muito de açúcar, de doce. Não vai comer doce. Vai botar açúcar em nada. Esse jejum, ele serve para discernir a voz de Deus, a vontade de Deus, receber os mistérios, os segredos de Deus. Porque a palavra do Senhor fala que depois desse jejum, o próprio Jesus se apresenta para Daniel, revelando tudo que ele precisava saber. Olha só. Então, se você deseja ter revelação sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus, ter entendimento dos segredos de Deus, você precisa jejuar 21 dias. E eu vou dizer para você, o Senhor está abrindo um tempo de jejum na minha vida diferente. E se você está aqui, o Senhor está te chamando para isso também. E eu quero te dizer, no dia 26 eu vou começar um jejum muito específico, por algumas causas, né, com a motivação de me aprofundar nas revelações do Senhor. Vou fazer o de 3 dias na água e convido você a estar fazendo também comigo. A comunidade Save já está juntinho, né? E nós vamos aí estar juntas. Eu vou passar todas as estratégias para vocês. A Suelen, eu sou Save. Com certeza você é Save. Com certeza. E aí eu te convido a estar nesse jejum. E aí eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas estratégias. Mônica, Save também. Deus abençoe. Linda. Eu vou te dar algumas dicas aqui de como você pode fazer esse jejum, começar a se preparar para esse jejum hoje. Mas 24 de dezembro, fazer jejum 24 de dezembro. Me preparar para jejuar no dia 26, começando no Natal. Na ceia de Natal, nas festas e a rabanada. Como é que eu faço? Como é que eu faço comendo 11 horas da noite, meia-noite, na ceia de Natal? Seu cérebro não sabe que é na comemoração de Natal. Você não precisa se pautar pela tradição. O que normalmente eu faço? Eu como menos. É claro que eu vou comer uma rabanada. A minha rabanada eu como, eu amo a minha rabanada, né? Mas eu vou comer uma. E acabou. Isso é um domínio da sua carne. Eu vou comer. Aí na mesa tá lá tudo, bacalhau, chester, frango, peru, monte de comida, salpicão.
eu vou botar uma colher de cada e vou fazer um prato pequenininho. E não vou comer mais. Qual dia? A doutora Alessandra está perguntando aqui qual dia que vai iniciar o jejum de 3 dias. Dia 26, agora, de dezembro. Nós vamos fazer 26, 27 e 28. Nós vamos entregar juntas no dia 29 de manhã cedo, numa live, tá bom? 26 para 27, um dia. 27 para 28, outro dia. 28 para 29, outro dia. Tá? Então, você precisa já ir se acostumando o seu corpo. Como? Beba mais água. Sentiu fome? Bebe água. Sentiu tonteira? Bebe água com uma pitadinha de sal. Açúcar não, sal. Nesse dia, né, tenta eliminar ao máximo o café da sua vida. Se você não é para tirar o café de uma vez só, você vai beber menos café. Você vai misturar o pó do café descafeinado com o pó do café normal. E aí você vai botar meio a meio, que aí você dá uma cafeína pro seu organismo, mas você não dá tanto da cafeína pro seu organismo. É assim que eu faço, porque eu amo café, eu bebo café o dia inteiro, porque gosto mesmo. E já tô acostumadíssima, né? Eu sei que depois de um período do dia errado, né, e tal, eu tento... hoje em dia eu tento muito não fazer mais isso, não beber café, não ingerir cafeína após as 3 horas da tarde, assim, até eu me dou o luxo até às 6 horas, né? Porque aí dá tempo de metabolizar até dormir. Mas é pra gente ir tirando. Então, se você ia comer tudo desgringoladamente, enfiar o pé na jaca no Natal, você não faça isso, coma um pouquinho de cada coisa e acabou. E bebe água. Não bebe refrigerante, por favor, não bebe refrigerante. Não faça esse absurdo com a sua saúde. Você não merece refrigerante. Você não merece isso. Você não merece essa tentativa de morrer antes do tempo. Você não merece isso. Não vamos começar hoje. Hoje o dia inteiro. Esse detox. Eu costumo fazer um detox antes de começar o jejum. E aí eu quero que vocês coloquem pra mim nos stories, me marquem se vocês estão conseguindo. A gente vai se falando aqui no meu canal. Eu tenho um canal aqui no Instagram e aí eu tô conversando com as mulheres sobre essa questão do avivamento pessoal. Se você deseja um avivamento pessoal, você precisa jejuar para receber revelação de Deus, para receber livramento, resposta, resgate. Você precisa jejuar. A cultura do jejum realmente, ela faz parte da vida dos avivalistas. E o Senhor nos chamou nesse tempo para sermos mulheres que vão ser canais do avivamento dentro das nossas casas e nos ambientes sobre os quais nós estamos transitando. Amém? Então, se você deseja mais poder espiritual, revelação da palavra, retirada da cegueira espiritual, unção sobre a sua vida, revelação, respostas de Deus, acesso aos segredos do coração de Deus, então você precisa jejuar. Então nós vamos, né? A Terezinha falou aqui, jejum é deixar de para estar com. Eu costumo dizer, é isso mesmo, eu costumo dizer que jejum é você deixar de alimentar a sua carne com o pão da terra para alimentar o seu espírito com o pão do céu, com a presença de Jesus, né? Então, eu vou começar o meu jejum de 3 dias no dia 26. Você precisa fazer com a motivação correta. Coloque diante do Senhor os seus pedidos. Esther tinha um pedido diante de Deus, que era o de livramento do seu povo. Então você precisa urgentemente ter ali o seu foco. Não faça o jejum sem foco. Não faça o jejum sem um pedido específico. Não faça isso. Você precisa ter um foco, ter uma motivação. Se for também pela libertação de alguém, para tirar as escamas dos olhos de alguém, para libertar pessoas da cegueira espiritual, para que pessoas se convertam, você faça isso com esse foco, tá bom? Eu sei que vai ser um tempo incrível, vai ser um tempo em que tua carne vai gritar, e é para gritar mesmo. Você vai sentir tonteira? Toma água com sal. Um pouquinho de sal, não é muito não, tá? Água com sal. Bebe água, 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 água. Jesus, quando ele estava no deserto, eu não creio que ele fez jejum de água. Ele fez jejum de alimento. Por quê?
porque diz que no final ele teve fome e não sede, e diz que os anjos vieram trazendo comida para ele e não bebida. Então, eu creio muito nisso, creio muito mesmo. Então, quando o Senhor te leva a jejuns mais profundos, é porque o Senhor quer te revelar os segredos do coração dele, te dar apontamentos práticos, te revelar o seu propósito, te revelar o seu chamado e te usar para um avivamento pessoal. Porque avivamentos coletivos, eles começam com homens e mulheres com joelhos dobrados, em jejum, buscando o Senhor dentro do seu quarto. Um avivamento coletivo, ele não começa na coletividade, ele começa no secreto. Terezinha botou, como Deus te responde no jejum? É difícil no início, depois você acostuma e é tremendo. Você vai ver como Deus age, é verdade, é isso mesmo. Terezinha tá aqui orientando as mulheres, é porque a Terezinha é save, né? Aí ela sabe tudo. Pão da vida. Isso. A Josi botou aqui. Ontem veio à minha mente de começar a jejuar hoje. Eu questionei. No Natal? Agora estou entendendo. Obrigada. É a conexão, meu amor. A conexão, minha beloved. O Senhor nos conectou. E é isso. Esse é o tempo. Então, mulheres, eu deixo aqui para você esse convite para começar o jejum no dia 26 comigo. E para as mulheres que desejam ser save, ter uma caminhada mais de pertinho de discipulado, de pastoreio do coração, aprendendo a ser sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras, clica no link da bio e comece o ano diferente, 2025, com apontamentos diferentes da parte do Senhor para sua vida, com mais intimidade, com mais ensino, com mais prática e aprendendo a entrar num processo de ser uma mulher sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora, como manda a palavra de Deus. Vou deixar a live aqui salva, marca as pessoas depois aqui nessa live. Um grande beijo, que o Senhor te abençoe.